Oi pessoal! Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever para receber todos os nossos novos vídeos, e não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a crescer e a continuar produzindo conteúdo incrível para vocês. Fique com o vídeo. O reino dos dinossauros, a era dos gigantes. Desde que os primeiros dinossauros apareceram na Terra há mais de 230 milhões de anos, eles se tornaram uma das criaturas mais emblemáticas da história da vida na Terra. Estes gigantes reptilianos dominaram o planeta durante mais de 150 milhões de anos, antes de serem extintos há cerca de 65 milhões de anos. Mas como viveram os dinossauros? Quais eram as suas características mais marcantes? E o que levou à sua extinção? Neste vídeo, exploraremos o mundo dos dinossauros e descobriremos mais sobre estes fascinantes seres pré-históricos. A evolução dos dinossauros. Os dinossauros surgiram no período Triássico, há cerca de 230 milhões de anos. Estes primeiros dinossauros eram pequenos e parecidos com lagartos, mas ao longo do tempo, evoluíram para se tornarem criaturas cada vez mais diversas e complexas. Alguns dinossauros se tornaram herbívoros gigantes, enquanto outros se tornaram carnívoros ferozes. Alguns desenvolveram penas, enquanto outros desenvolveram cascos e escamas. Os dinossauros na Terra. Durante a Era Mesozoica, os dinossauros dominaram a Terra. Eles viviam em todos os tipos de climas e habitats, desde os trópicos quentes até as regiões frias e árticas. Alguns dinossauros eram herbívoros pacíficos, enquanto outros eram carnívoros temíveis. Alguns dos dinossauros mais famosos incluem o Tiranossauro Rex, o Velociraptor, o Stegosaurus e o Triceratops. A extinção dos dinossauros. Após 150 milhões de anos de domínio na Terra, os dinossauros foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. Ainda não sabemos ao certo o que causou a extinção dos dinossauros, mas algumas teorias incluem um impacto meteorítico, mudanças climáticas e uma erupção vulcânica massiva. Independentemente da causa, a extinção dos dinossauros abriu caminho para que os mamíferos evoluíssem e se tornassem a espécie dominante na Terra. O legado dos dinossauros. Apesar de terem desaparecido há milhões de anos, os dinossauros deixaram um legado duradouro na Terra. Hoje em dia, os fósseis de dinossauros são encontrados em todo o mundo e nos fornecem informações valiosas sobre como estes seres viveram e evoluíram. Além disso, os dinossauros inspiram a imaginação das pessoas de todas as idades e são um tema popular em filmes, livros e jogos. Os dinossauros na cultura pop. Os dinossauros são uma parte importante da cultura pop desde o século XIX, quando os primeiros fósseis foram descobertos. Desde então, os dinossauros têm aparecido em filmes, livros, jogos, brinquedos e até mesmo em parques temáticos. Alguns dos filmes mais populares sobre dinossauros incluem Jurassic Park e The Land Before Time. Além disso, os dinossauros são um tema popular em livros infantis e brinquedos, como bonecos e figuras de ação. A ciência dos dinossauros. Os dinossauros são estudados por cientistas de várias disciplinas, incluindo paleontologia, biologia e geologia. Os fósseis de dinossauros são usados para entender como estes seres viveram e evoluíram, bem como para aprender mais sobre o ambiente em que viviam. Além disso, os cientistas estudam os parentes próximos dos dinossauros, como os répteis e as aves, para entender mais sobre a evolução desses grupos. As teorias da extinção dos dinossauros. Como mencionado anteriormente, ainda não sabemos ao certo o que causou a extinção dos dinossauros há cerca de 65 milhões de anos. No entanto, há várias teorias que tentam explicar este evento. Uma das teorias mais populares é a teoria do impacto meteorítico. Esta teoria sugere que um meteorito gigante colidiu com a Terra, causando um inverno cósmico que levou à extinção de muitas espécies, incluindo os dinossauros. No entanto, esta teoria é controversa e ainda está sendo debatida pelos cientistas. Outra teoria é a teoria das mudanças climáticas. Esta teoria sugere que os dinossauros foram extintos devido a mudanças drásticas no clima da Terra, como o aumento da temperatura e seca extrema. No entanto, também há evidências de que alguns dinossauros foram capazes de sobreviver a essas condições difíceis, sugerindo que outros fatores poderiam ter contribuído para a extinção dos dinossauros. Uma terceira teoria é a teoria da erupção vulcânica massiva.
Esta teoria sugere que uma série de erupções vulcânicas massivas liberou grandes quantidades de gases tóxicos na atmosfera, o que levou à extinção de muitas espécies, incluindo os dinossauros. No entanto, também há evidências de que alguns dinossauros foram capazes de sobreviver a essas erupções vulcânicas, sugerindo que outros fatores poderiam ter contribuído para a extinção dos dinossauros. Em resumo, ainda não sabemos ao certo o que causou a extinção dos dinossauros, mas as teorias mencionadas acima são algumas das mais populares e continuam a ser debatidas pelos cientistas. Os dinossauros no Brasil. O Brasil tem uma rica história de dinossauros, com vários fósseis de dinossauros sendo encontrados em diferentes regiões do país. Alguns dos dinossauros mais famosos encontrados no Brasil incluem os Tauricosaurus, um pequeno dinossauro bípede que viveu no período Triássico, o Santana-raptor, um dinossauro carnívoro encontrado no estado de São Paulo, e o Machacalisaurus, um herbívoro gigante encontrado no estado de Minas Gerais. Além disso, o Brasil tem algumas das mais importantes áreas de pesquisa de dinossauros na América do Sul, com vários laboratórios e instituições dedicados ao estudo destes seres pré-históricos. O Brasil também tem vários museus que possuem exposições de dinossauros, incluindo o Museu Nacional de História Natural da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Museu de Ciências da Terra da Universidade de São Paulo. Os dinossauros em outros países. Os dinossauros foram encontrados em todos os continentes, incluindo a América do Norte, a Europa, a Ásia, a Austrália e a Antártica. Alguns dos países que têm uma rica história de dinossauros incluem os Estados Unidos, onde o Tiranossauro Rex e o Triceratops foram encontrados, a China, onde o Protoceratops e o Velociraptor foram encontrados, e a Rússia, onde o Tarbosaurus e o Pterodactyl foram encontrados. Alguns dos museus mais famosos que possuem exposições de dinossauros incluem o Museu Americano de História Natural em Nova York, o Museu de História Natural de Londres e o Museu de História Natural de Pequim. Estes museus possuem uma grande variedade de fósseis de dinossauros e outras espécies pré-históricas, bem como exposições interativas e atividades educativas para crianças e adultos. Os dinossauros e as aves. Os dinossauros são parentes próximos das aves, e muitos cientistas acreditam que as aves evoluíram a partir de dinossauros bípedes do período Jurássico. As aves compartilham muitas características com os dinossauros, como ossos leves e o crânio protegido por uma cápsula óssea. Além disso, as aves possuem penas, que podem ter evoluído a partir das escamas dos dinossauros. Muitos cientistas acreditam que as aves são os descendentes diretos dos dinossauros que sobreviveram à extinção massiva há cerca de 65 milhões de anos. No entanto, ainda há muito o que aprender sobre a relação entre dinossauros e aves, e a pesquisa nesta área está continuamente progredindo. As descobertas mais recentes sobre os dinossauros. A pesquisa sobre os dinossauros é uma área em constante mudança, com novas descobertas sendo feitas a cada ano. Algumas das descobertas mais recentes sobre os dinossauros incluem o hallazgo de fósseis de um novo tipo de dinossauro herbívoro chamado Drosauridada, que foi encontrado na Argentina e no Brasil. A descoberta de que alguns dinossauros poderiam voar, como o Quetzalcoatlus, um dinossauro pterossauro com asas que se estendiam até 10 metros de comprimento. A descoberta de que alguns dinossauros eram capazes de mudar de cor, como o Sinosauropteryx, um dinossauro carnívoro que possuía penas com listras escuras e claras que poderiam ser usadas para se camuflar ou se comunicar com outros dinossauros. A descoberta de que alguns dinossauros eram capazes de se adaptar a ambientes aquáticos, como o Spinosaurus, um dinossauro carnívoro que possuía barbatanas e nadadeiras, sugerindo que ele poderia nadar e caçar animais marinhos. Os dinossauros no futuro. Apesar de terem desaparecido há milhões de anos, os dinossauros continuam a fascinar as pessoas em todo o mundo. No futuro, espera-se que a pesquisa sobre os dinossauros continue a avançar, com novas descobertas sendo feitas e novas teorias sendo propostas. Além disso, é provável que os dinossauros continuem a ser um tema popular na cultura pop, aparecendo em filmes, livros, jogos e outras formas de mídia. Bom pessoal, os dinossauros são uma parte fascinante da história da vida na Terra e continuam a inspirar a imaginação das pessoas em todo o mundo. Através da pesquisa científica e da exploração da cultura pop, podemos continuar a aprender mais sobre estes seres pré-históricos e o papel que desempenharam na evolução da vida na Terra. Apesar de terem desaparecido há milhões de anos, os dinossauros deixaram um legado duradouro na Terra.
Através da pesquisa científica e da exploração da cultura pop, aprendemos muito sobre como os dinossauros viveram e evoluíram durante o seu reinado de 150 milhões de anos na Terra. Ainda há muito que aprender sobre estes fascinantes seres pré-históricos, mas continuaremos a descobrir mais através da descoberta de novos fósseis e da pesquisa científica. No entanto, ainda não sabemos ao certo o que causou a extinção dos dinossauros há cerca de 65 milhões de anos. As teorias mais populares incluem um impacto meteorítico, mudanças climáticas e uma erupção vulcânica massiva, mas ainda há muito que aprender sobre este evento misterioso. Bom pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdo como este. Isso nos ajuda a crescer e a continuar produzindo vídeos incríveis para vocês. Obrigado por assistir e até a próxima!